bom dia, mais um dia nosso, juntos aqui, um momento que temos um pouquinho do prazer de compartilhar a palavra, um pouquinho desse desejo de que Deus tem para nossas vidas, né? A gente vai abrir nossas Bíblias, primeiro em João. Hoje é só uma pequena alegoria para a gente entender algumas coisas. É desejo de Deus que nós entendamos que Ele realmente é nosso Pai, né? Quando Jesus veio, uma das coisas que as pessoas não entendiam na época é que Deus é Pai. Quando Jesus chegava e falava assim às vezes, meu Pai. Então eles não gostavam muito de ouvir isso. Eles falaram que ele não era filho de Deus, mas eles eram filhos de Abraão, né? Eles eram filhos de Moisés também. Mas eles não se consideravam filhos de Deus porque para eles era uma intimidade muito grande com Deus, né? Eles entendiam a parte da reverência, mas não entendiam essa parte de ser pai, de ser filho, né? Mas João 14,18 diz assim: eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Jesus dizendo, né? Então Deus, Jesus também, eles eram um só, o Espírito Santo são um. Eles nunca planejaram nos deixar sozinhos. Eles sempre quiseram estar conosco. E é uma outra coisa, não vos deixarei órfão. A única pessoa que consegue te deixar órfão é teu pai e tua mãe, né? Então eles não nos deixariam órfãos. Nós não ficaríamos sem um pai. Essa é a palavra. Quando nós entendemos isso, é meio que libertador, na verdade, né? Porque entender que Deus é Pai, que Deus se preocupa, que Deus quer estar conosco, que Deus tem prazer de que nós sejamos parte da família dele, Deus tem prazer de que nós tenhamos comunhão com ele. Às vezes a gente não entende muito essa alegoria, ou na verdade até eu demorei muito para entender isso, né? Entender essa falta que Deus sente das pessoas, quando ele fala assim em João 3,16 que deu seu Filho amado para que todos aqueles que nele crescem pudessem ser salvos, pudessem se tornar família dele, né? Que a Bíblia diz também que todos aqueles que o aceitam, dá-lhes o direito de serem filhos de Deus. Bom dia, Maria. Então todos aqueles que aceitam a Jesus têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Sempre é sobre filhos, sempre é sobre ter um pai, sempre é não ser um órfão, sempre é não entender que Deus quer que nós sejamos filhos dele. Então quando nós aceitamos Jesus, ele nos dá o direito de sermos filhos. Bom dia, Valdete. Bom dia, Val. Então, primeiro versículo que a gente leu, João 14,18. Eu não vos deixarei órfãos. Então quando Deus mandou Jesus quando ia sair, ele já sabia que ia mandar o Espírito Santo para que a gente não ficasse órfão, para que a gente não ficasse sozinho. Deus tem prazer que nós sejamos filhos dele. Um outro versículo diz que Jesus tem prazer de ser chamado nosso irmão. Porque sempre é ser uma família, sempre é sobre ser uma família, sempre é ser cuidado por um pai. Tem um outro versículo que diz assim, poxa, se você sendo um pai mau, Jesus falando, fazendo uma alegoria, você sendo um pai mau, se teu filho te pedir um ovo, você não vai dar uma cobra, sempre é sobre isso. Sempre é sobre isso, é sobre um pai que tem cuidado com seus filhos, é um pai que quer ter intimidade, é um pai que quer ter profundidade de relacionamento. Olha lá o que diz Lucas 15:7. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muita alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não carecem de arrependimento. Por que a alegria no céu? É porque mais um filho entra para casa. Esses dias eu estava pensando nessa alegoria. Poxa, Deus tem tanto prazer que nós nos tornemos filhos dele, que nós entendamos que somos filhos dele, que a festa no céu quando um filho volta.
Só que a maioria das pessoas, quando aceita Jesus, não entendem que Ele é Pai. Então, por não entenderem direito que Ele é Pai, também não buscam um relacionamento com Ele, não buscam intimidade com Ele. Desde o Éden, Deus visitava o homem toda tarde para ter comunhão, para ter intimidade. É tudo sobre intimidade, é tudo sobre ser uma família, é tudo sobre ser filho de Deus, é tudo sobre ter um Pai amoroso que quer te ter por perto, que quer ter intimidade contigo, mas a gente não tem buscado intimidade com Ele. Mas desde que o mundo foi criado, Deus sempre quis ter intimidade com o homem. Deus mandou Jesus Cristo morrer por mim e por você, para que tenhamos intimidade com Ele, para que tenhamos um Pai. E o último versículo para a gente finalizar aqui esse nosso momento aqui, está em João 3,34, que diz assim, ó: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Essa aqui é uma coisa interessante. Deus não dá o Espírito Santo por medida. Então a gente ouve às vezes falar, não, eu quero ser cheio do Espírito. Na verdade você não é cheio do Espírito, porque Deus não dá o Espírito Santo por medida. É você que se esvazia. O Espírito Santo está lá, Deus te deu quando você aceitou Jesus. Então o Espírito Santo está em você. Cabe a você cada dia mais se esvaziar de si mesmo, para que Ele possa simplesmente ter o domínio que Ele precisa ter, para que você cada dia mais se torne e se sinta como filho dele. Então, o papel do Espírito Santo é convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Só que quanto menos intimidade, quanto menos a gente busca Deus, mais difícil para Deus é fazer alguma coisa, porque é sempre uma parceria entre Deus e o homem. Sempre uma parceria, é sempre um ato de comunhão. Deus é como se fosse um gentleman. É um ser que ele te propõe uma comunhão. Se ele te propõe uma comunhão, depende muito de você, depende muito de mim. Se a gente não se abre a essa comunhão, Deus nunca vai fazer nada à força. Deus não faz, quem faz as coisas à força é o diabo. Ele penetra no coração do homem, ele causa destruição, porque tudo dele é à força. Mas Deus não. Deus, ele te aguarda para fazer as coisas acontecerem. Então ele quer teu coração disponível, ele diz, eu bato a porta. Ele espera que você abra. Tudo é sobre você dar cada dia mais liberdade. Então, Deus, tu abriu a porta, Ele entrou, Ele te deu o Espírito Santo. Não existe medida, Ele não vai te dar um pouquinho de Espírito Santo, não, Ele te dá o Espírito Santo. Cabe a você a cada dia mais ter intimidade com Ele, conhecer Ele um pouco mais e cada dia se esvaziando para que Ele possa ter o papel dele na tua vida e ter na minha. Se você não lê a palavra, se você não busca intimidade, é impossível você ter um senso de paternidade de verdade. Porque a paternidade, essa fusão entre Deus e você só vai acontecer se você se entregar realmente. Então quando a gente ouve falar dos pastores, ore mais, leia mais a palavra, os pastores querem teu bem, querem que você entenda quem Deus é para você. Enquanto você não entender que Deus é teu Pai e quer te dar tudo que tu necessita, não o que você quer, você não consegue crescer no reino. Porque tudo é sobre se esvaziar e deixar o Espírito Santo te tomar a cada dia, para que você entenda que Ele é teu Pai. Para que você entenda versículos como esse, que todas as coisas já nos foram dadas. Não existe nada que Deus ainda tenha que te dar. Tudo já está dado. Existe uma falta tão grande nossa de percepção de que Deus é nosso Pai, e que nós não conseguimos entender a profundidade desse versículo. Se Deus já morreu, já consumou tudo que Ele podia fazer, quando a gente entende isso e a gente vê isso, que todas as bênçãos já estão, ou seja, desde aquele tempo já estão nas regiões celestiais para que nós possamos usufruir, nós entendemos então que a nossa falta de intimidade nos impede de receber o que Deus quer que nós recebamos. A paternidade é uma dessas.
Deus, é impossível que Deus possa fluir na tua vida se você não dá intimidade para Deus, se você não entende que Ele é teu Pai, que Ele quer ter comunhão contigo. É como o versículo, como aquela parábola do homem com seus 2 filhos. Aquela parábola está escrito lá, o filho pródigo, mas se a gente for reparar, quando a gente lê ali em cima, filho pródigo, foi um homem que ao ler a Bíblia, entendeu a Bíblia daquela forma e colocou aquele versículo lá, o filho pródigo. Mas se a gente for ler direito aquela parábola, a parábola fala muito mais sobre o pai do que sobre os 2 filhos. Porque a palavra toda é sobre o pai esperando um filho. E um pai que tinha um filho dentro de casa que também não tinha comunhão com ele. O primeiro filho vai, pede tudo que ele tem e vai embora. Mete o pé no mundo. E o pai está lá esperando. Quando o filho volta, todo quebrado, o pai está de braços abertos. Essa é muita de nós somos essa pessoa. Mas muitos de nós também somos o outro filho. Estava lá. No campo ele chega lá, mordido, quando o servo fala para ele, teu irmão chegou aí. O teu pai matou o novilho, matou o boi gordo e vai preparar uma festa porque ele chegou aí. Ele fica com raiva daquilo. Aí chega pro pai, eu tô há tanto tempo trabalhando para ti, mas tu nunca matou um boi. E o pai fala para ele, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, ele podia pegar o boi que ele quisesse, ele podia usufruir do que ele quisesse, mas ele não entendia que ele era filho. A maioria de nós é assim. A maioria de nós não entende que é filho. Está lá. O reino todo está exposto. Está todo o reino aberto para ele. Mas ele não entende que ele é filho. Ele não usufrui. Enquanto nós não entendermos, através da intimidade com Deus, da busca da palavra, que nós somos filhos de Deus, é impossível para nós usufruirmos do que Deus tem para a gente. Deus tem muitas promessas. Deus tem muitas coisas que Ele prometeu que ia cumprir para nossas vidas. Mas tudo cabe à nossa decisão de ter intimidade com Ele, na decisão de buscar a Deus cada dia mais, de nos expormos à palavra, de nós nos expormos à intimidade com Ele, gastarmos tempo. A gente ouve, por exemplo, aquele versículo de Deus, quando Jesus estava ali no Getsemane falando assim, poxa, vocês não conseguem orar 1 hora comigo? Ou seja, Deus gostaria de ter pelo menos 1 hora de intimidade conosco todos os dias. Mas nós não nos gastamos, nós não nos damos a entender isso, que Deus quer ter comunhão. Nós não nos gastamos a ponto de entender que é a maior expectativa de Deus do que a nossa, de ter comunhão com Ele. Só que nós não entendemos isso. Porque se entendêssemos, faríamos todos os dias o que Ele pediu. Leiam a palavra, conheçam, conhecer e prosseguir em conhecer, conhecer e prosseguir em conhecer. Ou seja, buscar Deus na palavra para que nós continuemos prosseguindo em conhecer. E o outro é buscando intimidade em oração. São as 2 coisas básicas da fé. É impossível se falar, eu sou filho de Deus. É impossível se falar, eu sou um cristão, se nós não fazemos os 2 básicos. Ler a palavra e orar. E tem o terceiro básico, que é jejuar também, para que cada dia mais a tua carne diminua, para que o Espírito Santo possa atuar. Então é sobre isso, nosso dia hoje. Eu espero que você entenda. Deus tem a satisfação de te ter e de me ter como um membro da família, que na verdade não é simplesmente um parente, é um filho. Nós temos que entender isso. Não é um parente dentro de uma família, é um filho. Nós fomos feitos filhos de Deus. Nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Isso é muito importante para mim e para você entendermos. É isso que Deus quer, que nós entendamos que Ele é Pai, que Ele é Pai. O Espírito Santo veio para que nós clamássemos Abba Pai, que significa paizinho, ou seja, um pai amoroso, um pai que quer estar perto. Esse é o papel do Espírito Santo, que nós entendamos que Deus é um paizão, que quer estar conosco todos os dias. Só que o pai tem uma cultura, o pai tem uma cerca de muita coisa da família dele, que é um modus operandi, um modo de viver, que é dele. Aqui o mundo jaz o maligno. O diabo tem uma cultura também. E ele implantou essa cultura no mundo por milênios. Mas Deus tem a cultura dele. Ele quer que você absorva a cultura dele. A cultura dele está através da palavra. Você só vai descobrir o que Deus quer através da palavra e da intimidade. É impossível a gente achar que, vivendo no mundo, tendo nascido aqui, tendo vivido toda a nossa vida, aprendendo que a cultura do mundo, a cultura de Satanás foi nos dada, a gente aceita Jesus e acha que já sabe alguma coisa.
Não, a gente aceita Jesus e tem que descobrir o que Deus quer para nossas vidas. Deus tem um plano, tem um propósito, tem um sonho para mim e para você. Deus já escreveu algo que Ele quer que você cumpra para Ele. E Ele também escreveu o que Ele tem de comando no reino dEle, de como viver, de como se portar. É sobre isso. A gente tem um jeito de viver que Deus estabeleceu para nós. A palavra dele diz que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo e que a palavra dele não volta vazia. É firme fundamento, ou seja, se estabeleceu e é firme. Por isso que a fé é o firme fundamento. É entender o firme fundamento. É entender que Deus tem um plano, um propósito que foi estabelecido antes da fundação do mundo para mim e para você. Um plano que foi dado pelo Pai porque o Pai é bom e só quer dar coisas boas para os seus filhos. Enquanto nós não entendermos que o que Deus tem para nós não são coisas ruins, não são coisas pesadas, são coisas boas, a gente também não consegue usufruir. Então é sobre isso, se tornar filho e entender que temos um Pai bom. E um Pai que já nos deu, não vai dar. Ele já nos deu, cabe a nós buscarmos o que Ele nos deu, porque o reino está lá. É como se nós, agora a parábola que a gente leu, ou, na verdade leu não, a que a gente conversou, né? Está lá o reino todo. Talvez nós sejamos esse filho que está dentro da casa, mas não entendemos ainda que somos filhos e temos uma casa, temos um campo gigantesco, temos tesouros, o nosso Pai é rico, mas nós não conseguimos usufruir justamente porque não entendemos que Deus é Pai. Nosso Pai. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por essa Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela é rica, Senhor, mas a Tua palavra também diz que o papel do Espírito Santo é nos convencer, Senhor. Então não existe nada do que eu fale aqui que convence alguém. Mas o Teu Espírito, se ele conseguir trabalhar em nossas vidas, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então às vezes nós ouvimos pregações, elas não nos moldam porque às vezes nós não nos entregamos à vontade do Espírito de nos moldar. Às vezes a gente ouve as palavras e não deixa penetrar no nosso coração. Mas o meu papel como pregador da Tua palavra é falar. E eu te peço, Espírito Santo, vem nos convencer, convença a mim, convença a cada um dos que vão ouvir essa palavra de quão é importante entendermos que Tu és Pai, de quão é importante nós nos entregarmos à intimidade contigo, à leitura da Tua palavra, para que entendamos que Tu és Pai e que nós somos filhos e nós temos um papel como filhos, de Te buscar para que entendamos o Teu propósito para nossas vidas, os Teus sonhos, os Teus desejos. Um outro versículo diz que Tu queres que nós entendamos que Tu tens um fim para nossas vidas, que Tu quer nos dar um fim, um bom fim, não um fim ruim das nossas vidas, mas Tu quer nos levar passo a passo para que tenhamos um fim agradável, acabemos a nossa história, assim como Paulo falou, eu combati o bom combate, porque Tu queres nos dar um fim bom, um fim onde vejamos nossas vidas indo para o céu, nossas famílias indo para o céu juntamente conosco, para que tenhamos um bom fim onde nossos amigos que nós nos falamos que nos importam hoje também cheguem aos céus conosco, porque Tu queres nos dar um bom fim, Tu queres muitas pessoas na Tua casa, muitas pessoas na Tua família, porque a Tua palavra diz que foi para que nenhum homem perecesse que Jesus veio. Então é Teu desejo de que nenhum homem na face da terra vá para o inferno. Que possamos entender isso, Pai, a grandiosidade desse versículo, a grandiosidade dessa Tua palavra, Senhor. Toque em nossos corações, que isso flua tão fortemente em nossos corações, que não existe nada que nos falem, não existe nada que aconteça no mundo que nos impeça de reconhecer essa verdade de que Tu és nosso Pai, que somos Teus filhos, e que Tu se agrada em nossas vidas, que Tu se agrada de que nós busquemos a Tua presença, que Tu se agrada de que nós leiamos a Tua palavra, que conheçamos e prossigamos em conhecer a Tua palavra. A Tua palavra também diz que conhecer a Jesus Cristo e a Ti que o enviou é a vida eterna. Temos que entender que a vida eterna ela começa agora, conhecendo a Ti, conhecendo a Teu Filho Jesus Cristo.
porque esse é teu desejo, que nós te conheçamos como Pai, te conheçamos o reino, conheçamos tudo que tu nos tem. O outro versículo que me impacta, Senhor, é saber que uma mulher que naquele tempo ainda nem estava na tua família, simplesmente entendeu tanto a palavra que diz que se caísse grãos da mesa do filho, os cachorrinhos comeriam, Senhor. Somos filhos, Senhor. Houve cura só com migalhas, Senhor. Houve cura, Senhor, libertação, porque migalhas caíram da mesa, Senhor. Que entendamos a profundidade disso, Senhor, de entendermos que filhos têm muito mais, Senhor, do que migalhas. Era para andarmos em saúde divina, era para andarmos em prosperidade divina, Senhor. Em libertação, porque a tua palavra diz que os cachorrinhos comeram de migalhas e eram ali cura e libertação. Os filhos estão à mesa, Senhor. Os filhos estão à mesa e não estão entendendo o que tem na mesa. Que aprendamos, Pai, a conviver contigo e nos tornarmos verdadeiramente teus filhos, Senhor. Do jeito que tu queres, empoderados para desbaratar o reino do inferno, para que possamos trazer nossas famílias ao teu reino, para que nos coloquemos em pé, posicionados no teu reino, para fazer a tua vontade aqui na terra, Senhor. Toca-nos, Senhor, toca-nos, que essa palavra entre no profundo do nosso coração e nos desperte, Senhor, a buscarmos a ti cada dia mais, Senhor. Cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus. Dê-nos um domingo de paz, Senhor, um domingo cheio da tua presença, uma semana que seja devastadora no sentido de estarmos profundamente arraigados contigo, profundamente cheios da tua presença, profundamente comprometidos com a tua palavra e comprometidos contigo, Senhor. Toca-nos, Senhor, toca-nos, Senhor. Que a nossa semana seja um despertar realmente, seja diferenciada, Pai. É o meu desejo para nossas vidas, Pai. É o meu desejo e eu te peço, Pai. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Senhores, um belíssimo domingo. Espero que sejamos cheios, cada dia mais. Eu espero que vocês entendam essa palavra agora, cheios. É cada dia mais vazio de você mesmo e mais completo do Espírito Santo. Beijão a todos. Domingo que vem a gente está aqui de novo.